Depois de nós termos visto no nosso último encontro o que vem a ser pautar a sua vida pela verdade, jamais sendo falsos ou hipócritas nos pensamentos, palavras, atos e até nas omissões, né? Porque difamar as pessoas, caluniar, mentir, isso é próprio do demônio, é demoníaco, que o diabo é o pai da mentira. É o que nós vimos no último encontro. Então nós vamos ver nesse de hoje as principais ofensas à verdade. Mas é um jeito diferente do catecismo falar. Ofensas à verdade, na verdade, são pecados. Podem ser mortais, normalmente, ou até veniais, dependendo das circunstâncias e do tamanho do prejuízo que você causa ao próximo. São pecados, sempre são falhas humanas. E é isso que nós vamos ver nesses parágrafos, né? Quais são os principais tipos de pecados, de falhas que nós cometemos no dia a dia quando faltamos à verdade. Então vamos ler e comentar rapidamente cada uma dessas falhas. Leia comigo. As ofensas à verdade. Os discípulos de Cristo se revestiram do homem novo, criado à imagem de Deus, na verdadeira justiça e santidade. Efésios 4. Tendo rompido com a mentira, eles devem se despojar de toda maldade, de toda mentira, hipocrisia e inveja, e de toda calúnia. Carta de Pedro, capítulo 2. Temos aí então falso testemunho e perjúrio. O que é isso? Quando emitida publicamente uma afirmação contrária à verdade, assume particular gravidade. Diante de um tribunal, torna-se um falso testemunho. Quando é feita sob juramento, trata-se de perjúrio. Essas formas de agir contribuem para condenar um inocente, para inocentar um culpado, ou para aumentar a sanção em que incorre o acusado. Elas comprometem gravemente o exercício da justiça e a equidade da sentença pronunciada pelos juízes. De modo que nós vemos a fundamentação na Bíblia, nas Sagradas Escrituras, de que temos que fugir de toda mentira, de toda calúnia, né? Despojar-se de toda maldade. E aí vem essas duas falhas que são pecados graves. O falso testemunho, você prestar assim uma declaração falsa, é isso, né? Emitida publicamente uma afirmação contrária à verdade. Declaro isso e aquilo. E é mentira. Você está declarando uma coisa que não é verdade. Então, por isso chama um falso testemunho. Agora, quando você faz isso num tribunal, sob juramento, muitas vezes se utiliza até a Bíblia para se colocar a mão sobre ela, né, e invocando então a palavra de Deus como testemunho do que você vai falar, do que você vai explicar, você vai cometer um perjúrio, que é sob juramento, de uma declaração falsa, para, às vezes, com esse testemunho falso, até pode acontecer que um inocente seja condenado, e até pode variar as penas para maiores ou menores por causa desse perjúrio. Ou então, uma declaração falsa da sua parte, sob juramento, é perjúrio, é pecado, quando você está liberando um acusado que de fato é um criminoso.
E também pode variar a gravidade na pena, que pode ser aumentada ou diminuída, de acordo com o teu falso testemunho, que foi sob juramento num tribunal, e isso se chama perjúrio. Vamos ver agora mais maledicências que se cometem. Leia comigo. O respeito à reputação das pessoas proíbe qualquer atitude e palavra capazes de causar um prejuízo injusto. Torna-se culpado. 2 pontos. De juízo temerário, aquele que, mesmo tacitamente, admite como verdadeiro, sem fundamento suficiente, um defeito moral no próximo. De maledicência, aquele que, sem razão objetivamente válida, revela a pessoas que não sabem os defeitos e faltas de outros. De calúnia, aquele que, por palavras contrárias à verdade, prejudica a reputação dos outros e dá ocasião a falsos juízos a respeito deles. Aqui nós entramos no campo das fofocas, difamação, injúrias, calúnias. Fofocas, sempre que você está falando de alguém, muitas vezes falando mal, revelando, coisas a respeito do próximo, que você ficou sabendo, às vezes é só boato, às vezes você não tem certeza, às vezes você se justifica dizendo assim, me disseram, eu ouvi falar. Para que fazer isso? Para que tirar a fama? Isso é difamação. Tirar a fama de alguém, diminuir, desqualificar uma pessoa com informações que você nem tem certeza se é verdade. E mesmo se fosse verdade, para quê? Isso já é maledicência. Para que falar dos outros? Falar mal? As pessoas nem sabem, mas a partir do que você está dizendo, mesmo sendo verdade, você está desqualificando aquela pessoa para pessoas que não tinham esse conhecimento ainda. Então, para que fazer isso? Não se recomenda. É lamentável. Agora, pior ainda é a calúnia. Calúnia é uma mentira deslavada a respeito de alguém que muitas vezes a pessoa cria. Ela constrói uma mentira para prejudicar a pessoa. E aí, depois dessa calúnia, as pessoas vão acreditar e não tem mais como consertar. É difícil consertar, muito difícil. Depois que essa mentira se espalhou, a pessoa pode perder emprego, perder sua moral diante da sociedade, pode até ser preso com base em calúnias. Pecado gravíssimo. Preciso tomar cuidado com isso daí, São ofensas a esse 8º mandamento. Continuando. Para evitar o juízo temerário, todos hão de cuidar de interpretar de modo favorável, tanto quanto possível, os pensamentos, as palavras e as ações do próximo. Todo bom cristão deve estar mais inclinado a desculpar as palavras do próximo do que a condená-las. Se não é possível desculpá-las, deve-se perguntar-lhe como as entende. E se ele as entende mal, que seja corrigido com amor. E se isso não bastar, que se procurem todos os meios apropriados para que, as compreendendo corretamente, se salve. Então, o que a igreja nos pede, nos ensina, porque isso é fundamental da própria lei moral e ética que nos é dada por Deus, é
normalmente fazer uma coisa que nem sempre se faz, que é falar bem das pessoas. Normalmente, a gente sabe, fala-se mais mal das pessoas, críticas, do que elogios, do que aumentar, né, qualificar a pessoa, desculpá-las nas suas falhas. Quem é que não comete falhas? Todos nós as cometemos. Então, procurar, inclusive, com caridade, com amor, como nos ensina aqui o catecismo. Quando a gente diz o catecismo, é a igreja que é mãe, uma correção fraterna, que nós aprendemos nos evangelhos, e até, se necessário for, procurar meios apropriados, e não com difamações e maledicências e intrigas, mas procurar meios apropriados para que essa pessoa consiga, né, se inteirar das próprias falhas e se corrigir, se for o caso, então, para que se salve. É esse o caminho. Mas falar bem das pessoas e evitar sempre essa difamação, essas fofocas, essas mentiras a respeito do próximo. Agora os 2 parágrafos, a maledicência. Vamos ver. Maledicência e calúnia destroem a reputação e a honra do próximo. Ora, a honra é o testemunho social prestado à dignidade humana. Todos gozam de um direito natural à honra do próprio nome, à sua reputação e ao seu respeito. Dessa forma, a maledicência e a calúnia ferem as virtudes da justiça e da caridade. Deve-se condenar qualquer palavra ou atitude que, por bajulação, adulação ou complacência, encoraje e confirme o outro na malícia de seus atos e na perversidade de sua conduta. A adulação é uma falta grave, quando cumpre-se de vícios ou de pecados graves. O desejo de prestar serviço ou a amizade não justificam a duplicidade de linguagem. A adulação é um pecado venial, quando deseja somente ser agradável, evitar um mal, remediar uma necessidade, obter vantagens legítimas. Então, nós vemos aqui que a gente não deve fazer para os outros aquilo que a gente não quer que façam da gente. Ou seja, você tem um nome. Você não vai gostar que outros fiquem falando de você, fazendo maledicências, intrigas, pelas costas, como se diz. Você não está nem sabendo e as pessoas estão, né, te desqualificando por aí. Você gosta que façam isso com você? Então, a pergunta é, por que você faz isso com outros? A reflexão é esta, a conclusão é esta. Não fazer aos outros o que não queres que façam para ti. Uma lei desde o Antigo Testamento, é milenar, que foi complementada por Jesus Cristo. Ela não foi abolida. Pelo contrário, Cristo nos deu um novo mandamento: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E Jesus amou doando a sua vida pelo próximo. E no outro parágrafo, a gente vê a questão da bajulação, né? Adulação, complacência, as pessoas que estão erradas, cometendo às vezes crimes, algumas coisas graves, mas você, né, para não perder essa amizade, ou seja, lá, um emprego, ou tudo que você se serve, né, dessas pessoas maldosas, dessas pessoas sem escrúpulos, que você bajula, que você adula, que você concorda, que você agrada, né, para não perder benefícios dessa amizade, que às vezes é uma má amizade. Então tudo isso também são falhas.
falhas de comportamento. Podem ser, né, menos graves em certos casos, e aí, em confissão, o seu confessor poderá, né, lhe esclarecer, ou procurando, então, uma informação mais avalizada, mas aqui já procura, né? Quando se deseja somente ser agradável, evitar um mal verdadeiro, né? Não um mal para si, que não é lá, se você perder essa amizade, não vai, né, te destruir, mas remediar uma necessidade e tal, você precisa, né, de ser pelo menos agradável com a pessoa, não deixa de ser falhas, mas pode ser menos, né, imputáveis. Continuando, temos aqui mais falhas de comportamento com relação ao 8º mandamento. Vamos ver. A arrogância ou fanfarronice constitui uma falta contra a verdade. O mesmo vale para a ironia, que visa depreciar alguém, caricaturando de modo malévolo um ou outro aspecto do seu comportamento. A mentira consiste em dizer o que é falso com a intenção de enganar. O Senhor denuncia na mentira uma obra diabólica. O vosso pai é o diabo, nele não há verdade. Quando ele fala mentira, fala o que é próprio dele, pois ele é mentiroso e pai da mentira. Está lá em João, capítulo 8. A mentira é a ofensa mais direta à verdade. Mentir é falar ou agir contra a verdade, para induzir ao erro, ferindo a relação do homem com a verdade e com o próximo. A mentira ofende a relação fundante do homem e de sua palavra com o Senhor. Temos então mais casos aqui, né? A pessoa que é arrogante ou fanfarronice, né? Pessoa que é dada a ser comediante e vive desqualificando todas as pessoas em geral. É fanfarronice, né? A gente vê isso na mídia, inclusive, sempre, né, com essa arrogância de se achar perfeito, moral, então as pessoas são ridicularizadas em público. Isso também é errado, claro. A ironia. O que é ironia? Comentários maldosos, né? Também desqualificando as pessoas, depreciando alguém com tons irônicos. Todos nós compreendemos, né, o que é isso. E aqui, então, vem todo aquele arrazoado que todos nós sabemos. Mentira é feio. Mentira é próprio do diabo. Ele é o pai da mentira. Aqui, no Evangelho de João, capítulo 8, está bem fundamentado. Mentir é sempre errado. E quantas vezes se mente dentro de casa, lá no serviço, em tantos lugares, né, cercados muitas vezes por mentiras, falsas notícias também, fake news. Isso nós também vemos todos os dias, né, na mídia, infelizmente. Vamos lá. Mais 2 parágrafos sobre a mentira ainda. A gravidade da mentira se mede segundo a natureza da verdade que ela deforma, de acordo com as circunstâncias, as intenções daquele que a comete, os prejuízos sofridos por aqueles que são suas vítimas. Embora a mentira em si não constitua senão um pecado venial, torna-se mortal quando fere gravemente as virtudes da justiça e da caridade. A mentira é condenável em sua natureza. É a profanação da palavra
que tem por finalidade comunicar a outros a verdade conhecida. O propósito deliberado de induzir o próximo ao erro, com afirmações contrárias à verdade, constitui uma falta em relação à justiça e à caridade. A culpabilidade é maior quando a intenção de enganar acarreta o risco de consequências funestas para aqueles que são desviados da verdade. Então, a mentira sempre é condenável, sempre. Aqui está bem esclarecido já, apenas com essa leitura que fizemos, porque está se prejudicando, está se falseando a verdade. E isso tem consequências, muitas vezes consequências funestas e muitas vezes consequências graves de prejuízo ao próximo. Toda vez também que você mente sobre alguém, sobre alguma coisa, sobre algum fato, você está tirando a vida. E a vida é o centro dos 10 mandamentos. Sempre você está tirando vida de alguém também com mentiras. E agora, esses 2 últimos parágrafos. Leia comigo. A mentira, por ser uma violação da virtude e da veracidade, é uma verdadeira violência feita ao outro, porque o fere em sua capacidade de conhecer, que é a condição de todo juízo e de toda decisão. Contém em germe a divisão dos espíritos e todos os males que ela suscita. A mentira é funesta para toda a sociedade, mina a confiança entre os homens e rompe o tecido das relações sociais. Toda falta cometida contra a justiça e a verdade impõe o dever de reparação, mesmo que seu autor tenha sido perdoado. Quando se torna impossível reparar um erro publicamente, deve-se fazê-lo em segredo. Se aquele que sofreu o prejuízo não pode ser diretamente indenizado, deve-se lhe dar satisfação moralmente, em nome da caridade. Esse dever de reparação se refere também às faltas cometidas contra a reputação de outrem. Essa reparação, moral e às vezes material, será avaliada na proporção do dano causado. Ela obriga em consciência. Depois, então, de terminar todo esse arrazoado sobre a mentira, você a praticou? Cometeu alguma dessas falhas? Cometeu algum desses pecados? Ofensas à verdade? Como é o nome desse item que nós estamos refletindo? Você tem uma obrigação de consciência de reparar o mal feito. Você difamou alguém? Tenta construir de novo a fama dessa pessoa. Você prestou um falso juramento, um perjúrio? Você tem que reparar. É uma obrigação de consciência. As pessoas merecem ter a honra do seu nome. Você prejudicou pessoas. Você não tem jeito de reparar. Você tem outras obrigações em nome da caridade contra a reputação de outras pessoas. Você falhou. Você falhou. Você disse, fez fofocas, fez maledicências, desqualificou alguém, foi irônico. Tudo isso aqui, precisa de reparação. Oração, esmola, jejum, caridade, porque às vezes uma calúnia não tem mais como você consertar. Você tem que tentar por todos os meios. É uma obrigação de consciência. E assim nós vimos os principais pecados contra a verdade. Nós temos ainda esses outros itens, o respeito à verdade,
E já vamos entrar também na questão da mídia. Os meios de comunicação social, quantos males fazem com relação a más informações, aos chamados fake news ou falsas notícias, né? Tudo isso para nos esclarecer e nos ajudar para irmos corrigindo o nosso comportamento do jeito que Deus quer. E é isso que nós devemos fazer. Por isso, fique sempre com Deus. E Deus te abençoe.